Bom, pessoal, a gente vai dar prosseguimento ao que a gente já havia estudado nas partes histológicas. A gente entra agora em tecido nervoso ou nervioso, como a gente fala em espanhol. Pessoal, o que a gente tem que saber disso que é realmente importante? Num contexto geral, o sistema nervoso é grande demais, na minha opinião. É um tema grande. Só que a maioria das coisas que a gente tem para estudar não é tão importante assim. Não é questão de prova nem nada. Isso aí é por curiosidade, é título de aprendizagem mesmo, mas o que a gente está focando em prova não é o que a gente vai abordar aqui, tá bom? Então, quem já fez algumas aulas anteriores sabe como eu trabalho. Eu gosto de fazer isso aqui. A gente focar em pontos chaves. Primeira coisa que eu tenho que saber sempre quando eu falo de sistema ou alguma coisa relacionada a epitélio ou um órgão em si, eu quero saber a função. Então, vamos lá. Quando eu falo assim, sistema nervoso, o que vocês lembram de funções? Você pode me falar, pelo menos, eu gosto de usar 3 exemplos, mas se você souber 2, está ótimo. Marcos, eu lembro que o sistema nervoso é praticamente aquele que vai pegar nossos estímulos, né? Que transmite os estímulos. Então, beleza. Então, a primeira coisa é algo que tem relação com os estímulos. Tá? Perfeito. Se você lembra disso, eu lembro que tem relação com os estímulos. Para mim está valendo. E que tipo de estímulo? Qualquer tipo de estímulo que você consegue captar. Ou seja, eu consigo sentir uma alteração no frio, de temperatura, eu consigo sentir uma alteração fisiológica, sinto luz, calor, qualquer coisa. Quando eu encosto a mão em alguma coisa, é aquele exemplo, né? Se encostei a mão numa panela quente, o estímulo automaticamente já detecta por quê. A gente tem um sistema nervoso pré-eficiente, que ele está sendo ativado praticamente. Tudo bem? E também pensa, você para literalmente ficar de pé, para você falar, para você literalmente raciocinar, você precisa de funções. Ou seja, o sistema nervoso ele também está involucrado com as funções básicas. Ou seja, qualquer função que a gente usa para sobreviver. Vocês concordam que qualquer tipo de função, desde movimentar, desde falar, desde pensar e raciocinar, a gente usa o sistema nervoso. Sem ele é impossível fazer, tá? E aí, o que eu quero que a gente foque é principalmente a subdivisão, como que ele estaria. É o sistema nervoso o que mesmo, gente? Ele se divide em sistema nervoso alguma coisa e outro é alguma coisa. Vamos lá, é sistema nervoso, um que está no centro, ou seja, é o central, e depois é o periférico. Mas a gente vai trabalhar somente com o central por enquanto. Beleza? Marcos, eu não lembro, cara. Eu não lembro de estar, não. Pensa assim, o central é a cabeça. A cabeça? Como assim? Não entendi. Pensa que o central, a gente tem praticamente o encéfalo, e a nossa medula. Ou seja, pensa que é literalmente a cabeça, a parte mais importante. Então é cérebro, cerebelo, tronco encefálico, bulbo, tudo que está aqui dentro da nossa cachola. E o que transmite, né? A nossa medula. Tá bom? Isso que eu quero que vocês lembrem por enquanto. Bom, tá. Então a gente já sabe o que é o sistema nervoso, a gente sabe duas funções básicas, né? Mais de duas na real, se a gente for desenvolver. Aqui, ó, funções básicas. Mais de duas se a gente for desenvolver, a gente sabe que ele se subdivide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? A gente tem o conceito do que o sistema nervoso central, a gente lembra que ele está relacionado à cabeça, ou seja, ele é o chefão, ele que vai coordenar as coisas principais que a gente tem no corpo. Então se divide em encéfalo e medula. Encéfalo, aí vocês lembram, M, P, esqueci o que era isso. Mesencéfalo, ponte e bulbo, tá bom? Tá, isso aí não é o mais importante não, vamos por partes. Agora o que a gente tem que saber? A nossa área, composição da lâmina, como que ele estaria isso? Primeira coisa que a gente vai ver, sempre que a gente pegar um sistema nervoso, uma lâmina, a gente vai ver a presença de neurônios. Anota aí. E aí você vai perguntar assim, Marcos, eu lembro, cara, eu sei o que é neurônio, mas eu não consigo te dizer com uma definição correta. Olha, eu sei que neurônio é aquilo que a gente pega para dar informação, seria isso? Quase. Vamos pensar assim.
A neurona é a unidade funcional que a gente tem no sistema nervoso. Ou seja, ela é o operário que vai pegar o nosso sistema nervoso e transmitir as coisas. Pensa assim, tá bom? E aí você fala assim, nossa, Marcos, eu lembro, cara, que não tinha que desenhar. A gente não vai focar nisso agora, até porque no material tem. E a gente vai desenvolver os tipos de neurônios. Então, neurônio, o que a gente fala é a célula funcional do sistema nervoso. Perfeito? Isso que eu quero que vocês saibam. Primeira coisa. Depois a gente tem a neuroglia. Ô, Marcos, o que é neuroglia, cara? Neuro, já está falando, então sistema nervoso. Glia é alguma coisa de sustentação. Então, a gente pode colocar que são células de sostém. Ou seja, células de apoio. Pode escrever isso também, tá? Qual que é a importância dessa aqui? Pensa, pessoal, sostém, ou seja, ela está apoiando. Se ela está apoiando, vocês já ouviram falar de uma coisa chamada de mielina? Ah, eu lembro disso. Fala que formou a barreira de mielina e isto. Mas vocês lembram qual que é a função da mielina? Ou seja, a mielina é quase uma capa ali que está para fazer esse impulso chegar mais rápido. Perfeito? Aí a gente vai falar de algumas células que têm mielina e outras não. As capas de mielina, né? Mas vamos voltar aqui que a gente tem de interessante. A neoglia, a gente falou que ela sustenta. Então a gente já sabe, um órgão ou um componente de sustentação, a mielina. Marcos, eu lembro também, cara, que ela faz, isso aqui é uma questão muito cobrada, a barreira hematocefálica. Ai, Marcos, como assim? A barreira hematocefálica, vamos pegar a etimologia da palavra. Hemacefálica, ou seja, é praticamente uma parte de líquido. Ou seja, ela está literalmente separando esse componente que seria mais líquido, de matriz líquida, com o nosso sistema nervoso, que é principalmente o central. Tá bom? Só isso que a gente tem que saber. E outra coisa que eu acho importante, como a gente falou de praticamente sustentação, você pode colocar que ela faz separação. Tá, reparação. Reparação do que, Marcos? Vocês lembram que dentro do nosso sistema a gente tem as capas, né? Que é a dura mater, a epia mater, a aracnoide. Então, em uma dessas partes a gente tem as neoglias, que vai reparar caso a gente tenha algum tipo de lesão ou lesão mesmo no nosso sistema nervoso central. Então é isso que vocês podem colocar. Marcos, eu tenho que lembrar das outras coisas. Não, foca em 3 coisas. Você sabe que ela tem sustentação, mielina, barreira hematocefálica e reparação. Ótimo. Se você lembra disso, está perfeito. Tá? E aí, voltando aqui na neurona, que é um componente importante, a gente pode falar um pouco mais dela aqui. Na verdade, vou pôr mais para baixo aqui, ó, para a gente não esquecer. Então, neurona. Pessoal, a neurona em si, ela tem os componentes que são importantes, tá? Então, vamos pensar, que meu desenho não vai ficar nada bonito, mas vamos pensar que isso aqui é a nossa neurona. Nossa, Marcos, neurona feia. Eu sei, pessoal, eu sei. Mas vamos pensar que isso é a neurona. Nossa, isso aí é neurona? É isso aqui. Pensa, use bem a imaginação que dá para chegar. E aí vamos pensar que isso aqui é a nossa neurona. Isso aqui está transmitindo nossos impulsos. O que eu quero que vocês lembrem de inicial? Ela tem um componente chamado de soma. Ou seja, soma é isso aqui, ó. Opa. Isto é o soma. Soma. Ou seja, esse soma da neurona é o corpo dela, tá? Então, é onde a gente vai ter praticamente a parte nuclear dela. Ou seja, perdão, aqui, ó. Soma é isso aqui. Isso aqui tudo. Então, é onde a gente tem a parte do corpo. A gente tem um núcleo e tem uma parte da substância de compostos de Nicey. A gente vai falar mais para frente, tá bom? Aqui é como se a gente tivesse as dendritas. A gente pega as dendritas e vão receber esses estímulos. Então aqui a gente tem praticamente o recebimento de estímulos. E os axônios, tá bom?
Então, partes, de novo, a gente tem o soma, as dendritas e os axônios. Pessoal, no geral, as provas não pedem para você desenhar. Só fiz por desencargo, tá? Mas o material tem também essa parte. O que vocês têm que saber de fato? Literalmente, como que a gente tem a composição. Beleza? Então, o que eu tenho de composição e onde que eu tenho? Então, de novo, ó, as dendritas e os nossos axônios. Aí, perguntando, o soma, o que a gente tem? O que você pode falar? Bom, o soma é o que você falou, tem um núcleo. E também, aí você falou que é a substância de Nice. Beleza? As células dendríticas são as que vão receber ou pegar impulsos. Beleza. E os axônios, gente? Pensa, o axônio que chegou e mandou. São as anteninhas. Eles transmitem impulsos. Tá? Isso que a gente tem que lembrar. E aí, vem a parte que, para algumas pessoas é boa, para mim é bem chatinho, porque muitas provas não pedem. Que é a classificação, como que elas estão. E aí, a gente vai focar no básico mesmo, tá? No slide tem material com a imagem que você tem que saber, mas já adianto, não é que você vai ter que desenhar neurônio, é só saber mesmo. Bom, o primeiro tipo de neurônio que a gente tem é as unipolares. Pessoal, quando eu falo assim, uni, vocês lembram que é um, né? Então, polar é polo. Então, Marcos, no meio das coisas é um polo. Você pode colocar isso. Então, praticamente, ela é uma que tem uma extensão do axônio. Então, uma extensão do axônio. O que o axônio faz mesmo? O que a gente falou? Vocês lembram o que faz um axônio? Isso, se você falou transmissão, ótimo. Então, é isso que a gente tem que saber das neurônias unipolares, tá? Então, uma extensão, ou melhor, uma prolongação. Perfeito? Função principal, ela está conduzindo literalmente um impulso do axônio. Condução simples. Tudo bem, a gente fez a primeira. Aí, vamos lembrar, depois da unipolar, a gente tem que ter o quê? Bi alguma coisa? Tem que ter dois também. Então, são as neurônias bipolares. Marcos, e quando eu estou bipolar, o pessoal me chama de bipolar? Quase isso, a gente vai entender. Pessoal, o que quer dizer uma neurona bipolar? Quando eu falo bipolar, e você pode anotar a mesma coisa. Quando eu tenho bi, então é 2, né? Então, duas prolongações. Anota aí. Duas prolongações, tá? E, praticamente, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho essas duas prolongações, eu estou relacionado diretamente, isso é importante, com os sentidos. Anote isso aí. Marcos, como assim sentidos? Eu não estou entendendo. Pessoal, o que acontece? Quando eu falo sentidos, eu quero falar praticamente os sentidos mais importantes que a gente tem. E aí você coloca quais são os sentidos mais importantes que a gente tem. Visão, a nossa capacidade de sentir cheiro, né? O olfato, escutar, beleza? No material tem esses exemplos onde a gente vai encontrar, mas eu quero só que vocês lembrem isso: visão, olfato, audição. Tem a tato-recepção também, mas eu não vou colocar. Mas colocou 3, perfeito. Então, a bipolar é quando a gente tem duas prolongações e ela está relacionada com sentidos especiais. Aqui na unipolar, eu coloquei aqui, não coloquei, mas lembra, ela é de condução do axônio. Ou seja, ela faz uma condução simples desse axônio, tá? Então, a gente fez neurona bipolar. Aí que, Marcos? A neurona tripolar? Pô, que podia ser, né? Aqui é chamada de pseudo
unipolares. Bom, neurônios pseudo-unipolares. Aí você vai falar assim, Marcos, esse aí não lembro não, cara. Não lembro mesmo. Pessoal, pseudo, sempre que você vê pseudo, vocês lembram do epitélio. É o pseudo estratificado, ou seja, um falso estratificado. Aqui é a mesma coisa. Então, é um falso ou uma falsa uni, ou seja, uma falsa unipolar. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Que ela tem uma função mais específica. A função aqui é literalmente de sensibilidade. Notou? O que eu quero dizer com isso? Pessoal, sempre que eu falo de sensibilidade, eu me refiro a sensações sensitivas. Marcos, espera aí. A outra você falou que era sentidos. Isso aí, sentido. Não confunde sentido com sensibilidade. Ó. Sentido e sensibilidade são diferentes. Me dá um exemplo aí, Marcos, de sensibilidade. Se eu pego a sua mão, coloco na mesa, dou uma martelada, dou um socão, você vai sentir o quê? Ah, eu vou sentir raiva, né, Marcos? Óbvio, mas você vai sentir dor também. Você vai sentir, praticamente, se eu pegar alguma coisa quente, pegar um garfo quente e enfiar na sua mão, você vai sentir a temperatura, além da dor. Se eu literalmente pegar alguma coisa lixosa e passar na sua mão, você vai sentir o tacto, você vai sentir uma pressão. Então, é isso. Tudo que a gente tem a ver com aparato sensível, tudo que a gente consegue sentir de uma maneira através de contato. Mais fácil assim. Então, pseudo é quando praticamente preciso sentir contato. Esqueci a função, lembre disso. Tá? Então é isso. Aí o que eu gosto de falar geralmente, ó. A gente sabe o básico de importante para as neurônios. Eu tenho que saber como trabalhar. Não, você não precisa saber as outras localizações por agora. Quero que vocês foquem nisso. E por fim, a gente tem as multipolares. Marcos, multipolares, cara, isso me faz uma coisa para pensar. Multi são várias, polares são várias polaridades. Então, elas são muitas. Vou lá, Marcos, eu acho que tá certo. Muitas polaridades. E aí, pessoal, o que vocês acham? Se você pensa assim, tá quase certo, quase. Não tá errado, mas lembra que aqui nesse caso a gente está falando das células dendríticas. Ou seja, são literalmente quando a gente tem muitas células dendríticas, tá bom? Geralmente ela está associada ao que? Vocês lembram? Não lembro não, Marcos. Transmissão completa da nossa informação. Ou seja, informação completa. Como assim, Marcos? Eu não estou entendendo não, cara. Explica isso aí melhor. Literalmente quando você tem que tomar uma decisão mais complexa. Pessoal, pense comigo. Para eu estou, vamos supor, estou aqui coçando a minha cabeça agora, estou coçando meu cabelo. Vocês acham que eu preciso de muitas, ou seja, muitas células dendríticas para processar essa informação? Ou eu preciso, por exemplo, de uma, que é a mão unipolar? Seu Marcos, espera aí. Para você já está pensando, você está gastando mais neurônio. E aí, para você pensar, para você mexer seu braço, para você parar sua cabeça, para você pegar o pente, pentear, você faz muita coisa. Então, você está gastando muito. Então, são as neurônios multipolares que a gente usa quando a gente tem esse, a princípio, incremento de exercícios mais complexos. Tá bom? Ou seja, quando eu preciso utilizar mais informações, eu uso um campo abrangente de mais informações para fazer alguma coisa. É isso que eu quero que vocês pensem. Tudo bem? Sim, ótimo. Peguei isso, Marcos. Peguei. Tu pegou mesmo? Ótimo. Perfeitamente lindo. Hermoso. E é isso aí. Tem a parte da localização, mas no material tem, eu não quero focar nele agora, tá? Eu quero que vocês saibam principalmente a função. E a localização depois vocês deem uma olhadinha. Tá bom? E, por fim, a gente tem outra parte do sistema nervoso central que a gente chama
de neuroglia. Se eu pensar assim, Marcos, o que é a neuroglia? São literalmente as células que estão aqui em composição. E aí tem um monte. A gente tem os astrocitos, a gente tem os oligodendrocitos, a gente tem a microglia e a gente tem algumas outras, que a gente vai colocar aqui também. Então, um minutinho. Perdão, pessoal. E a microglia. Aí vamos aumentar aqui, porque a gente tem mais. Ó. Faltou uma chamada de epidemocitos. Pessoal, fui atender um telefone, por isso que eu dei uma pausa, tá? Perdão. Bom, novamente, voltando lá. Perdi o raciocínio, Marcos. Acorda aí. Pessoal, lembra lá como que a gente tem, a princípio, a parte literal do sistema. Vamos voltar. Então, a neuroglia são as células que a gente tem em composição, né? Então, Marcos, eu não vou lembrar não, cara. Eu não vou lembrar disso. Lembra que as células do sistema nervoso, elas têm que transmitir algo. E esse algo é amor. Ué, Marcos, peraí, não tem um R aqui não. Lembra? Você pode colocar de rependimocitos. Vamos substituir o P por R, tá? Mais fácil. Então, as células têm que ter amor. Marcos, você é o bichão mesmo? Então explica aí. Calma aí, pessoal. Calma aí. Quero que vocês lembrem algumas coisas. Primeiro, astrocitos. Quem já fez a parte da prática lembra, né? Aquele formato de estrela. Então, a função dele é de suporte. Beleza? Também faz parte da barreira hematocefálica e também lembra que faz metabolismo. Marcos, e aí você falou que precisa lembrar dos... Não, lembra duas. Marcos, eu lembrei da parte de sustentação e barreira hematocefálica, ou seja, ele faz parte da barreira. Ótimo. Isso é o que eu quero que vocês lembrem. E lembrar que ele vai estar na nossa chamada medula. Vocês lembram que a medula tem o formato de mariposa? Tá bem feio isso aqui, mas eu quero só que vocês foquem nisso aqui, ó. Ou seja, ela tem uma parte gris e a parte branca, né? Então, vamos lá. A parte praticamente que ele tem na substância branca é chamado de fibroso. Então, o astrocitos ele tem dois tipos de partes. Uma parte fibrosa e uma parte chamada de protoplasmático, ou seja, que está na parte de dentro. Então, protoplasmático. Isso aqui é bem mais específico, tá? Isso aqui é só se a prova realmente pedir, mas eu acredito que algumas nem chegam a cobrar esses detalhes. Então, astrocitos a gente sabe. Esqueci dessa parte fibrosa e do próton, Marcos. Então, lembra a função. E lembra que é em formato de estrela, tá? Oligodendrocitos, ou seja, esse aqui, vamos lá, é os que vão formar a nossa parte da barreira. Não, vou colocar barreira não, que vocês vão acabar confundindo. Vamos colocar outra coisa. Vamos colocar, simplesmente, eles formam parte da mielina. Entendi. E é isso que eu quero que vocês lembrem. Formam parte da mielina. Se fosse na prática, a gente lembra que eles estão rodeando as axões. Somente isso, tá? A microglia, vocês lembram? Literalmente são os que matam. Então, são macrófagos. Então, são os macrófagos do sistema. O que eu tenho que lembrar também? Ela fagocita esse sistema. Tá bom? E também que produz as citocinas. Beleza? Então, de novo, quando a gente fala de tudo que a gente tem que saber do contexto de sistema nervoso até a parte de células dentro dele. O que eu tenho que saber de importante, Marcos? Lembre aí, pessoal. Primeiro, como que a gente vai lembrar como que ele está composto? Como que é a palavra? Quem lembra da palavra que a gente acabou de falar? Lembram? Pessoal, a palavra é células do sistema nervoso, é amor. Lembra que não tem esse R, a gente lembra que são os
ependimocítos, mas põe um R para ficar mais fácil. Então, astrocitos, ele tem a função de suporte e forma parte da barreira hematocefálica. Beleza? Eu não vou lembrar disso aqui. Pessoal, então lembra o simples, né? Ele literalmente tem duas composições, uma parte fibrosa e uma parte protoplásmica, ou protoplasmática. O oligodendrocitos tem ou forma parte da barreira de mielina. O mais importante até agora é a microglia, ou seja, ela é um macrófago do sistema, então ela come essa parte que está ruim. Isso realmente faz a digestão. Se ela faz a digestão, ela fagocita. E vocês lembram que a fagocitose é quando come alguma coisa sólida, diferente da pinocitose, que é líquido. Então, come alguma coisa sólida. E produz as citocinas. Aí você fala assim, Marcos, eu nem lembro o que é citocina, cara. Pessoal, as citocinas nada mais é que pequenas proteínas que a gente tem ali. E o que elas fazem? Elas literalmente, de certa forma, são mensageiras. Pegam a parte da parte de comunicação do sistema imune e comunica com o sistema nervoso, tá bom? Geralmente a citocina está mais associada à resposta inflamatória, mas isso não é importante por agora, tá? Isso é só por falar mesmo. E os ependimiocitos? Aí é mais importante também, eles produzem ou fazem parte, né, do líquido cefalorraquídeo. Ah, Marcos, eu lembro disso, cara. Em anatomia, o professor falou isso aí, exatamente. Aquele líquido que a gente fala que tem entre os ventrículos, né? Então, isso que você tem que saber. Ah, Marcos, e do aqueduto de Silk? Isso aí, se você lembra, tá perfeito. Então, produz ou imobiliza, né, o movimento líquido cefalorraquídeo e, literalmente, a diferença é que ele tem cílios e microvilosidades, tá? Só para vocês não confundirem, esse R aqui é de ependimocitos. Marcos, mas não existe ependimocitos não, meu filho. Eu sei, pessoal, mas vocês lembram, para ficar mais fácil, que como seria ependimocitos, a gente só põe esse R aqui. Põe um R e de ependimocitos. Ótimo, é isso que eu quero que vocês lembrem, tá? Pessoal, por agora a gente fica por aqui. A gente falou tudo do sistema nervoso central, a gente fez como ele está dividido, os tipos de neuronas, como que a gente vai ter essa configuração da neurona. A gente deu um exemplo de cada uma dessas neuronas e falou das células, que é muito importante. Isso aqui, tá? Lembra do amor e a divisão de cada uma que eu fiz aqui. É isso que eu quero que vocês lembrem, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar com a segunda parte.